Ok, irmãos, graças a Deus pelo friozinho, pela chuva que caiu durante a semana, graças a Deus pelo agasalho, a gente pode se agasalhar. Deus tem sido muito bom para conosco. Irmãos, hoje, Deus nos ajudando e permitindo, nós vamos encerrar essa série de estudos sobre resolução de conflitos. E na semana que vem nós vamos iniciar uma série de estudos sobre doutrinas. Nós estamos vivendo um momento interessante do ponto de vista doutrinário e nós queremos nos fortalecer doutrinariamente para que sequer incorramos em qualquer pensamento de termos algum problema doutrinário. Na quarta-feira nós comentamos que tem existido vários problemas doutrinários hoje nos meios cristãos, não somente no meio batista, e nós queremos ser intencionais nesse sentido e reforçarmos aquilo que nós já sabemos. Então, na semana que vem, nós vamos falar sobre isso. Então, nessa última lição, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre resolução de conflitos, pensando um pouco sobre as causas dos nossos conflitos. Onde os nossos conflitos começam? Quais são os propósitos? O que Deus pretende, o que Deus faz no meio dos nossos conflitos? Então nós vamos orar nesse momento e vamos rogar a graça de Deus. Nós vamos fazer uma introdução e depois alguns apontamentos sobre as causas dos conflitos ou as causas das nossas provações. Vamos fechar os olhos, orar ao nosso Deus, para que nós possamos, então, terminarmos hoje esta série de estudos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos ajuda do Senhor para ministrarmos aos irmãos este estudo. Acreditamos na sua importância para a nossa vida cristã prática. Nós pedimos que o nosso coração e a nossa mente se abram para ouvirmos a voz do Senhor que é pronunciada quando textos bíblicos são pronunciados, quando verdades bíblicas acerca do Senhor são anunciados, são proclamados, e quando essas verdades são faladas, são expostas, nós acreditamos que o Espírito de Deus Ele usa essas palavras para penetrar o nosso coração, para ouvirmos então a voz do Senhor. Nesta manhã, nós oramos para que o nosso coração seja um coração disposto ao Senhor, um coração aberto ao Senhor, porque não há nesta manhã nenhuma pessoa que não necessite de transformação. Eu tenho necessitado muito de muita transformação. Todos nós temos necessitado desesperadamente de transformação para conhecermos profundamente a graça do Senhor, para sabermos exatamente qual seja o propósito do Senhor para as nossas vidas. Então eu peço que, nesta manhã, nós estejamos todos abertos para receber a instrução e aplicá-la às nossas vidas. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se Deus permitir, daqui a pouco nós vamos colocar um banner ali que mostra para nós o propósito e a missão da igreja. E o propósito e a missão da igreja é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Agora, o propósito de nós estudarmos sobre essa questão dos conflitos é que os conflitos são os grandes sabotadores desse cumprimento. Porque se nós não resolvermos os nossos conflitos interpessoais, nós resolvermos de maneira contentual, se não resolvermos a contento, nós vamos quebrar a nossa relação com o próximo e vamos quebrar a nossa relação com Deus, impossibilitados, então, de cumprirmos esse grande mandamento. Se cada um de nós entender esta visão, se cada um de nós entender essa missão, não há nenhuma dúvida de que nós nos tornaremos uma igreja muito mais unida, muito mais afoita
a fazer a vontade de Deus e a cumprir esse propósito. Então, lá na letra A, né, da nossa introdução, resolver conflitos para amar e cumprir a missão e propósito. Então, esse é o primeiro tópico da nossa introdução. Nós temos que resolver os conflitos para amar e cumprir a missão e propósito. Uma outra questão ainda envolvida de maneira introdutória diz respeito à cultura do cancelamento. Eu não sei se você já ouviu esse termo, a cultura do cancelamento. Não faz muito tempo eu ouvi uma discussão sobre isso, sobre a cultura do cancelamento. Esse termo ainda é um termo indefinido, porque todo o processo histórico ele não está totalmente certo enquanto ele está acontecendo. Então, a cultura do cancelamento diz respeito a um fenômeno que está acontecendo neste exato momento. Este fenômeno ele diz respeito a algumas pessoas que têm posição de influência, seja no mundo real ou no mundo virtual. Qualquer pessoa que tem alguma influência sobre outras pessoas, a partir do momento que ela diz alguma coisa que desagradou, mesmo que aquilo que ela tenha dito não seja algo necessariamente desagradável, mas ela é boicotada. Por exemplo, vamos pensar numa dessas pessoas que tem milhares ou milhões de seguidores na internet. Basta uma palavra mal colocada ou uma opinião com a qual a maioria não concorda e aquela pessoa é boicotada, ela é descartada, ela é cancelada. É como se passasse uma borracha sobre a pessoa. Ela é literalmente, não literalmente, mas ela é queimada como indivíduo lá nas redes sociais. Essa cultura do cancelamento, ela é um pouco diferente da censura, porque a censura, ela é impetrada pelas instituições, né? Já o cancelamento, ele é um tipo de censura civil, não é o governo, não é nenhuma instituição, mas são pessoas livres que decidem, então, cancelar aquela pessoa, seja no mundo virtual, seja no mundo real. E tanto em um mundo como no outro mundo, aqueles que eram seguidores, agora eles passam a ser os ex-seguidores, não são mais os seguidores. Né? E você vê isso muito com artistas, com jogadores, com pessoas de influência, com formadores de opinião, inclusive políticos, né, quando dizem alguma coisa que não foi bem colocada, ou quando expressam a sua opinião, e uma opinião que não cai no consenso de todos, essa pessoa é cancelada. No mundo real, isso também acontece. Pessoas que pronunciam suas opiniões, e elas que eram amigas, agora são ex-amigas. Agora, a pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos: nós devemos nos cancelar uns aos outros? Será que Jesus Cristo cancelaria pessoas? Essa foi uma pergunta que ocupou a minha mente durante a semana, e olhando para o Novo Testamento sobre como Jesus lidava com as pessoas. Eu acredito que Jesus não cancelaria pessoas. Jesus repudiou aqueles que eram os falsos profetas, no entanto, ele não as cancelou. Inclusive fariseus, com os quais ele debateu bastante, mas ele abraçou aqueles que vieram a ele, né? Isso nos faz pensar no sentido de que nós temos que ter o cuidado para, ao invés de cancelar, passar uma borracha, amar, apaziguar, unir, admoestar, exortar, confrontar, autoconfrontar, pois nós somos chamados por Jesus para sermos pacificadores, e a palavra pacificador é unidor, é unir as partes que foram afetadas por alguma razão dentro de um conflito. Então, por alguns domingos, nós falamos sobre os pré-requisitos para a resolução de conflitos, usando o texto de Efésios capítulo 4. Depois nós falamos sobre alguns princípios para a resolução de conflitos. E hoje, nesse último estudo, eu quero pensar com os irmãos sobre as causas do conflito. Em primeiro lugar, eu quero destacar questões externas no sentido horizontal. Então,
nós estamos falando sobre as causas do conflito, provações. Nós vamos colocar as duas palavras como, nessa nossa abordagem, como sinônimas, a palavra conflito e a palavra provações. Porque nós temos várias outras fontes de provação. Uma pessoa, quando está enferma, ela está sendo provada. Quando há um problema financeiro, nós também somos provados. Mas também nós podemos dizer que os conflitos interpessoais, eles também causam-nos provações, tentações. Nós estamos sendo provados de alguma forma. Então, queremos falar sobre questões externas horizontais, ou seja, conflitos no sentido horizontal. Você pode pensar e dizer que está em conflito com alguma pessoa, seja o cônjuge, seja o pai, mãe, parentes, irmãos de igreja, vizinho, porque aquela pessoa é ruim. Então, por exemplo, o marido está conflitando com sua esposa e a sua conclusão é: a minha esposa é ruim. Ou a esposa pode pensar: o meu marido é ruim. Ou um pai que conflita com o filho pensa: o meu pai é ruim. Ou o pai pensa: o meu filho é ruim. A mãe que conflita com a sua filha ou com o seu filho diz: o meu filho é ruim. E o filho diz: a minha mãe é ruim. Entre parentes, a mesma coisa. Nós todos temos parentes, nós temos família estendida, e acredito que também conflitamos com os nossos parentes, né? Se você nunca conflitou, acredito que um dia conflitará ainda com o cunhado, com o concunhado, com a concunhada, né? Nós também conflitamos com vizinhos, e nós sempre, no nosso ponto de vista, achamos que a outra pessoa é responsável, porque é a outra pessoa que é irritadiça, que é briguenta, que é isso e que é aquilo outro. Agora, o fato é que em questões externas, horizontais, no que se diz respeito a conflitos, todos nós temos participação. Ninguém é 100% inocente no conflito, amém? E ninguém é 100% culpado. Todos nós temos a nossa parte, seja ela menor, seja ela maior, mas não há vítimas em nenhum conflito. Há certamente as pessoas que sofrem danos oriundos do conflito, algumas sofrem danos menores, outras maiores, mas o fato é que todos nós fazemos parte do conflito no qual estamos envolvidos. Então, nós podemos pensar que conflitamos uns com os outros por causa do pecado. Essa é uma proposição interessante. Nós conflitamos uns com os outros por causa do pecado. Do pecado de quem? Do pecado de ambas as partes, porque ambas as partes estão comprometidas com o pecado sofrido ou não sofrido. Então, se eu sou, numa certa medida, afetado por alguém, em um conflito, eu permito ser afetado por causa do pecado que age em mim. Às vezes eu permito reagir errado por causa do pecado que está em mim. Então, isso causa sofrimento para todo mundo, né? Então, nós sofremos, nós somos provados por conta dos nossos conflitos horizontais, por conta de questões externas. E, nesse sentido, nós encontramos na Bíblia exemplos de Gênesis e Apocalipse, de pessoas que conflitaram, de pessoas que enfrentaram dificuldades, seja no âmbito familiar, seja no âmbito da família estendida, seja no âmbito de trabalho, de ministério. Não há ninguém que foi imune a qualquer conflito interpessoal, isso na Bíblia, na história, na humanidade, de maneira geral. Então, esse é um drama que todos nós enfrentamos em maior intensidade, em menor intensidade, mas todos nós enfrentamos algum problema na vida. Você já ouviu falar, por exemplo, que no momento em de dividir a herança, as famílias conflitam? Isso acontece? O momento de herança é um momento de conflito infindável. E, às vezes, conflitos que nunca terminam, nunca acabam, né? E você está ali lidando com pessoas do mesmo sangue, né? Filhos e filhas do mesmo pai, da mesma mãe, mas os conflitos por herança, às vezes, levam à morte. Não faz muitos anos, né? Aqui em Maringá, o ano passado, um rapaz, ele atingiu 3 pessoas da família, num domingo, né? Foi até a casa de uma pessoa, matou lá 3 irmãs por conta de herança, né? Então, são conflitos que existem, são inerentes ao ser humano. A segunda questão, questões internas, os desejos do coração.
A Bíblia ensina que do coração emanam desejos pecaminosos internos que sugerem pecados no aspecto externo. Então veja bem, a Bíblia ensina que do nosso coração emanam desejos internos que sugerem pecados no aspecto externo. A Bíblia diz assim em Mateus 5:19, 15 e 19, não precisam abrir, eu posso ler para os irmãos. E os irmãos já conhecem esse texto. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São essas coisas que o quê? Contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mateus 15, verso 19. Aí, esse texto de Mateus 15, 19 nos leva a uma questão. Do coração procedem tudo isso. O que procede do coração? Pensamentos, maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Aí eu faço uma pergunta: essas coisas brotam naturalmente do coração, ou elas são colocadas no coração para que, estando dentro do coração, elas brotam depois? Os irmãos entenderam a pergunta? Essas coisas já brotam do nosso coração naturalmente, estamos falando de crentes, ou elas são colocadas no coração. Coração é o centro de comando da nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Elas são colocadas dentro do coração para que depois sejam expostas de alguma forma, ou o nosso coração naturalmente produz essas coisas. O que os irmãos acham? Naturalmente produzem. Ok, a Adri está falando que o coração é como bolsa de mulher, lá tem tudo que precisa, né? Mais alguém? Eu não me lembro agora de um provérbio que diz que como imaginou no coração, assim é. Não sei se você já leu esse provérbio. E o que aquele provérbio quer dizer é que como imaginou, assim é. Agora, eu entendo que o nosso coração é um coração, a nossa mente, ele já tem inclinações para o pecado, né, para pensarmos naquilo que nós mesmos, como cristãos, reprovamos. Porém, eu acredito também que o nosso coração, ele trabalha com a obra-prima que é colocada dentro dele, né? Como o Senhor Jesus ensinou que os olhos são a janela da alma, né? Então, o que isso significa? Que por essa janela entra para dentro de nós o que presta e o que não presta. E nós, na nossa alma, temos a nossa capacidade volitiva, ou seja, nós decidimos o que entra no nosso coração pelo que a gente vê e pelo que a gente ouve. Então, os argumentos que ouvimos, os pensamentos que ouvimos e as imagens que vemos, elas entram no nosso coração. E aí, ela não fica lá, ela vai ser exposta de alguma forma. Então, pensa você, eu falaria daqui a pouco, mas eu posso adiantar aqui. Eu fiz uma pesquisa sobre, inclusive conversei com um pastor sobre isso, a influência do celular nos cultos, né? Como que o celular está influenciando os crentes no culto. E aí eu fiz uma pesquisa sobre isso, você pode fazer também, né? Está lá no Google, digitou no Google, você acha a informação que quiser. Sabe quantas horas um brasileiro, o Brasil é um dos campeões mundiais nesse quesito, sabe quantas horas um brasileiro se expõe ao celular por dia? Por dia. Isso incluindo adultos, profissionais, crianças, é a média. Quantas horas um brasileiro se expõe ao celular por dia? Dá um chute. 9 horas por dia. Essa é a média. Agora, 9 vezes 7,
63. Então, quantas horas um brasileiro se expõe ao celular por dia? 63 horas. 63 semanais. Obrigado. 63 horas semanais. Quanto tempo de leitura ou quanto tempo de pregação bíblica por semana? 45 minutos, às vezes 2 horas. Agora, qual é a implicação? Aí, eu li um texto de uma especialista em questões mentais, doença mental, sobre isso. E o texto está na internet disponível, eu posso depois disponibilizar para os irmãos. O nome do texto é Mentes Dispersas. E o que ela fala é que a pessoa, é um texto bem comprido, uma pessoa que ela é católica, ela é uma profissional que faz artigos científicos, mas ela é católica, né? Uma pessoa que se expõe ao celular dessa forma, quando ela vai assistir uma palestra, por exemplo, ou uma pregação bíblica, ela não consegue desconectar. A mente, o cérebro não está conectado com aquilo que ela está vivendo naquele momento. Em outras palavras, ela não absorve o conhecimento. E aí, uma outra questão que ela fala, uma pessoa vai ler qualquer coisa, vai ler um livro, vai ler a Bíblia, ela começa a ler, lê um parágrafo, não entende. Ela volta e lê de novo. Lê o parágrafo de novo, não entende. Umas 3 ou 4 vezes ela lê o parágrafo, ela entende, mas depois de algumas horas ela já não lembra mais do que leu, né? Por quê? Porque o cérebro, de acordo com ela, ele está movido a dopamina. O cérebro vai para o celular, é isso que ele quer. Ele busca uma imagem, ele vai passando, horas passando, buscando, né? É adrenalina que vai sendo, dopamina, que vai sendo lançado no organismo, de maneira que a pessoa vai, com o tempo, é uma questão de tempo, ela vai adoecer mentalmente, né? Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Agora, como é que nós lidamos com essa questão do nosso coração, né, que é a nossa mente, em relação àquilo que nós colocamos lá dentro, com as nossas dificuldades e as demandas da vida? Então, nós precisamos atentar para isso. O que as imagens que são ali expostas, os pensamentos que são ali expostos, provocam no nosso coração? O nosso coração não é neutro totalmente. Originalmente, ele produz coisas ruins, porque a nossa mente, ela sofreu as consequências da queda. Mesmo uma criança que não foi exposta a nada de ruim, ela já tem a maldade no coraçãozinho dela agindo. Porém, não podemos fugir ao fato de que o coração trabalha com a obra-prima que é colocada dentro dele, né? Se nós colocamos verdades bíblicas, versículos bíblicos, o tempo todo, um bom livro, um bom pensamento, o nosso coração vai usinar, vai trabalhar de acordo com aquilo que nós colocamos lá dentro. Então, pense você que aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, pode criar uma crosta no nosso coração, de tal maneira que quando a Bíblia é falada, quando as verdades de Deus são ditas, o nosso coração não absorve, né? E nós vamos nos tornando apáticos, desinteressados para aquilo que nós deveríamos ser interessados, e aí corremos o risco de fazer aquilo que Paulo fala para Timóteo no primeiro capítulo, né? Que alguns, como Himeneu e Alexandre, naufragaram na fé, porque tiveram a consciência afetada. Então, nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Agora, veja o que o salmista fala sobre isso. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso é o Salmo 119, 11. O Salmo 101, 3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, é isso, né? Nós temos que tomar o cuidado para não ter o nosso coração contaminado. Veja, o nosso coração já brota coisa ruim, mas se ele se contaminar, né? Você sabia, alguém sentiu gosto ruim na água esses dias aqui de Londrina? Sentiu? Alguém sentiu gosto ruim na água? Saiu uma matéria sobre isso, né? Aí eu fico só pensando, né?
água com gosto diferente. Isso saiu na mídia aí. Água com gosto diferente. Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste. A senhora sentiu também? Aí em Cambé. Mesmo água filtrada, né? Aqui na Zona Sul também. Teve uma notificação no Monte Belo aqui. Aí, esse número de gente com virose aí, né? Você fica pensando, será que tem alguma coisa diferente na água? Eu não estou afirmando nada, né? Mas só pensando. Então, é uma contaminação, seja o que for. A água, na verdade, é uma coisa fácil, né, de contaminar e nos prejudicar. E o texto diz aqui que essas coisas que nós colocamos no coração, que estão dentro de nós, são aquelas que contaminam. Agora, seguindo adiante, Tiago capítulo 4, versículo de 1 a 3, ele diz assim, Tiago 4, de 1 a 3. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que em vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. O que esse texto está dizendo para você? O que esse texto está dizendo para mim? Nós estamos falando sobre os desejos do coração, questões internas. Questões externas são os nossos relacionamentos, né? De alguma forma, eles podem nos afetar, e nós também afetamos os outros. Mas nós estamos falando do coração. Questões internas, desejos do coração. E o texto de Mateus 19:15 diz que do coração brota todas essas coisas ruins. Mas o que diz Tiago capítulo 4, versículo de 1 a 3? De onde vêm as guerras e contendas? A palavra aqui é contendas entre vós. E qual é a resposta que nós temos para isso, irmãos? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? De onde vêm as contendas? Vamos pensar no marido e uma mulher. Vamos parafrasear a pergunta. De onde vem o motivo da briga de uma esposa com o marido, ou de um marido com a esposa? De onde vem? Onde origina o conflito? No coração. É o desejo. Não é só no coração. O coração é uma das fontes de problemas, mas não só o coração, os desejos do coração. Então, por que o marido e uma mulher, ou um pai ou um filho, ou seja quem for, contendem, entram numa peleja, numa guerra? Por causa de desejos do coração. Exatamente, nem todos os desejos são errados. Deus nos fez com desejos, nem todos os desejos são errados, mas eles precisam ser satisfeitos de acordo com a Bíblia. E ele continua, porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que em vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Então, ele está dizendo que a forma como eles estavam usando para satisfazer os seus desejos não estava funcionando. Eles estavam se matando, invejando, guerreando, e oravam a Deus, mas eles não recebiam nada. Não recebiam por quê? Porque os desejos do seu coração estavam procurando caminhos para satisfação que não eram lícitos, que não eram bíblicos, que não eram bons. Então, de acordo com o texto, Tiago está dizendo, de onde vêm as brigas e contendas que há entre vocês? Ele responde, não vem das paixões dos vossos corações? Então essa é a resposta. Tiago afirma que o desentendimento que havia entre os irmãos tinha origem nos desejos egoístas e nos anseios não realizados. Sendo assim, o texto mostra o caminho que, ao invés de quererem que os seus desejos fossem satisfeitos, deveriam se submeter à graça de Deus, né, e serem humildes. Depois, aí para baixo, ele vai dizer que eles deveriam buscar humildade para suas vidas, para que os seus desejos fossem satisfeitos.
Então, o que deseja um coração transformado por Deus, precisa, então, atentar para essas coisas, né? O nosso coração deseja coisas que a Bíblia reprova, a forma de satisfazer que a Bíblia reprova, e por isso nós precisamos também lidar com o nosso coração. Então, o que nós estamos falando, irmãos? Nós estamos falando sobre as causas do conflito, as nossas provações. Conflito gera provação. Falamos sobre questões externas que estão relacionadas com o nosso relacionamento horizontal, seja com quem for. Não há como evitar conflito. Nenhum de nós pode dizer, eu vou evitar conflito. Eu vou me tornar uma pessoa que não conflita com ninguém. Não, isso não é possível. Os conflitos existem, nós precisamos resolvê-los à luz da palavra de Deus, conforme a Bíblia nos orienta. E temos que lidar também com o nosso coração. O nosso coração deseja, o coração da pessoa com quem a gente convive também tem os seus desejos, e na busca por satisfação desses desejos, nós também conflitamos. Mas não se pode dizer que o problema está necessariamente só na pessoa, mas nos desejos do nosso coração. Então, esse é um ponto pacífico, e nós precisamos lidar biblicamente com o nosso coração, sondando o nosso coração, descobrindo os seus reais desejos, descobrindo ídolos no coração. Essa é uma tarefa que acredito que cada um de nós deveria fazer. Identificar ídolos no coração, porque os ídolos no coração causam para nós muitos e muitos transtornos. Em último lugar, questões espirituais, a mais profunda. Questões espirituais, a mais profunda. Não há dúvida de que um conflito interpessoal é uma tribulação. Como diz um autor de um livro de devocional, nada mexe com uma pessoa do que uma outra pessoa, né? Nenhuma circunstância mexe tanto com a gente como uma outra pessoa mexe com a gente, seja de uma forma, seja de uma outra forma. Uma provação que Deus usa para que nos tornemos mais parecidos com Jesus e para que cumpramos o seu propósito. Mas conflito interpessoal não é a única ferramenta que Deus usa para tratar o nosso coração. Então, aqui a gente tem uma proposição importante. O conflito interpessoal é uma ferramenta que Deus usa para tratar o nosso coração. Conflito interpessoal é uma ferramenta que Deus usa para tratar o nosso coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nos seus relacionamentos com família, com trabalho, seja no que for, você sente ira, às vezes, no coração? Ira? Está mal-humorado? E quando nós estamos mal-humorados ou estamos irados, o que a gente faz? Nós falamos assim para o nosso ente querido: olha, por favor, eu peço que ore por mim, eu estou mal-humorado. Se daqui a pouco eu usar uma palavra fora de hora, uma palavra com um pouco de agressividade, você me lembre, por favor, que eu pequei contra você, você me ajude a pedir perdão? É assim que a gente faz? Quando nós estamos mal-humorados, a gente explode, né? Ou emburra, né? Mas o que a gente deveria fazer? A gente deveria dizer assim: olha, eu estou mal-humorado, né? Há vários motivos para a gente ficar mal-humorado. Existem motivos fisiológicos, às vezes a falta de sono, a falta de dormir, melhor dizendo, ou coisas relacionadas ao coração, vamos colocar assim, emocionais, também pode nos causar mau humor. E aí a gente olha para as pessoas que estão ao nosso entorno e nós as tratamos mal como se elas fossem o problema. Mas o problema não está nelas, necessariamente. Mesmo que elas façam parte das causas, o problema necessariamente não está nas pessoas. O problema está no nosso coração. E aí, nós precisamos da graça de Deus. As pessoas, elas só tiram para fora aquilo que está lá dentro, né?
elas potencializam os sentimentos que estão ali enrustidos e que são expostos em momentos dessa forma. Então, veja, Deus às vezes mostra, coloca na minha vida, já colocou, né? Às vezes eu vejo as meninas ali brincando, para lá, falo um pouquinho mais alto, fico, né, aí irritado. Mas Deus tem me dado graça para perceber que o problema não são elas, o problema está no meu coração. Aí eu vou para um cantinho pensar, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? Esse é um exercício difícil de fazer, porque transferir a culpa é fácil, né, e nos eximir da responsabilidade. Mas guarde essa frase para você: Deus usa as pessoas como ferramentas para expor o nosso coração. Agora, existem outras questões que Deus usa como ferramentas para também lidar com o nosso coração. Questão financeira, por exemplo, uma doença, um flagelo, um beco sem saída. Ou seja, às vezes Deus nos coloca numa situação tão difícil, tão embaraçosa, que a gente diz assim: agora só Deus, né? Será que Deus está nessa? Quando nós chegamos numa situação assim e concluímos agora, só Deus mesmo pode ajudar. Sim, Ele, na sua soberania, está trabalhando em nós para que nós tenhamos o caráter transformado de maneira semelhante ao caráter de Jesus. O maior exemplo de tudo que nós estamos falando, irmãos, talvez esteja na vida de José do Egito. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos aos 17 anos. Veja, era um garoto ainda, 17 anos de idade. Mas até então, o relacionamento que José teve com seus irmãos foi um relacionamento conturbado. Como Deus já havia dado a ele, a José, a capacidade, o dom, né, de sonhos, de se antecipar a eventos, que era um dom de Deus, isso fez com que Jacó, o seu pai, olhasse para ele com certo favoritismo. Ele passou a ser o favorito do pai, e esse favoritismo, indubitavelmente, provocou ódio nos seus irmãos, de maneira que ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. E estando no Egito, José também passou por situações difíceis, que eu e você sabemos quando lemos o livro de Gênesis. De acordo com o comentarista Russell Champlin, que é um autor famoso, né, conhecido, de confiança, pelo menos naquilo que nós sabemos, no capítulo 37 de Gênesis, no seu comentário, na página 281, né, para citar a fonte, ele diz que o capítulo 37 é um capítulo que tem algo interessante da vida de José. E nós colocamos assim, entre aspas: os justos são chamados para sofrer. Então veja, se você é um justo, se você é um crente, você foi chamado para sofrer. O caráter precisa ser submetido ao teste, mas também encontramos aqui a providência de Deus e a sua ação infalível. Então esse é um comentário que o Champlin faz a respeito da vida de José, que os justos estão chamados para sofrer. O caráter precisa ser submetido ao teste, mas também encontramos aqui a providência de Deus e a sua ação infalível. Quem poderia imaginar que Deus estava por trás de tudo o que aconteceu na vida de José? Alguém pode se lembrar de algum episódio ruim na vida de José? Alguém se lembraria de um episódio ruim? Não precisa do microfone. Pode falar. Como? Ele foi jogado num poço, a prisão. A situação com a esposa de Potifar. Quem se lembra mais? Episódios. Imagine você, esquecido pelo copeiro. Esse foi outro episódio ruim. Imagine, por exemplo, ser jogado dentro de uma cisterna pelos irmãos. Como você se sentiria? Eu acho que eu me sentiria um lixo, né? Fui jogado pelos meus próprios irmãos, porque eu sou um filho querido do meu pai, né? Vamos dizer assim.
Então, se a gente tenta se colocar no lugar de José, eu acredito que pensamentos de vingança viriam no nosso coração, muito ruins, quando nos colocamos no lugar dele. Agora, será que Deus estava trabalhando no caráter de José? Sim ou não? Sim. E o que Deus estava fazendo com José? Quais eram os objetivos de Deus em fazer o que estava fazendo com José, em permitir o que permitiu na vida de José? Qual era a intenção de Deus na vida dele? Preservar a nação, preservar a família, né, a sua família, que na verdade era preservar uma nação. Aí eu vou formar uma frase: preservar uma família para que por meio da família formasse uma nação. Onde foi formado o povo hebreu? No Egito. Não foi formado em Canaã, foi no Egito. Ou seja, veja bem a história de José. Desde que começa a traição dos seus irmãos, quando José tinha 17 anos, até a formação de fato do povo, foi um período de 250 anos. 250 anos. O que isso traz para nós de ensino? Que Deus trabalha conosco de forma, permitindo dissabores, permitindo dificuldade, trabalhando o nosso caráter para cumprir os seus propósitos, e propósitos esses que a gente não sabe, a gente não entende. Às vezes nem veremos. Eu penso na vida de Jó, né, o que Jó sofreu. Qual seria o propósito de Deus permitir que um homem sofresse tanto como ele sofreu? Para quê? Alguém tem uma resposta? Porque, olhando para o próprio livro de Jó, qual foi o propósito de Jó passar pelo que ele passou? Lucas. O livro dele chegar até nós. Exatamente. Para que o livro chegasse até nós, para que nós entendêssemos sobre o sofrimento do justo, né? Esse talvez seja o maior motivo. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 45. Gostaria de ler com os irmãos esse texto, porque eu considero ele importante aqui. Gênesis 45. Versículo 5. Tem 3 expressões até o verso 8 que elas são interessantes. Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais. Ele está falando aos irmãos dele. Nem vos pese os vossos olhos por haverdes vendido para cá. Por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Veja, Deus me enviou. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura na cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Verso 8. Assim não fostes vós que me enviastes para cá. Olha que interessante. Eles foram responsáveis para que José fosse para lá? Eles estiveram envolvidos? Eles foram usados. Eles jogaram ele no buraco, depois venderam. Então, eles foram os responsáveis humanos. Mas olha a visão que José teve da situação. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Então, qual foi a lente de José quanto aos seus sofrimentos? Qual foi a lente de José quanto aos seus sofrimentos? A gente poderia dizer que Deus foi uma causa do sofrimento de José? Nós ousaríamos dizer que Deus foi uma causa? Ele foi a maior causa do sofrimento. Seria
antibíblico nós falarmos assim, que Deus causou o sofrimento de José? Quem enviou José para lá? Quem permitiu que... vamos pensar de outra forma, né? Quando um filho nosso mente, faz alguma coisa errada que exige uma correção, e nós corrigimos, a correção causa sofrimento no filho? Sim ou não? Causa sofrimento. Mas quem foi a causa do sofrimento? O pai. O pai causou, ele foi o causador daquele sofrimento. Agora, o livro de Hebreus diz que quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, ou quando somos desobedientes, o que Deus, o Pai, faz conosco? Ele disciplina. E a disciplina causa sofrimento? Causa ou não causa? Causa. E quem causou o sofrimento? Foi Deus que causou. É que nós temos o receio de dizer que o sofrimento é uma coisa ruim, né? Por conta da influência da teologia da prosperidade. O sofrimento vem do diabo, é uma questão de ausência de fé, é isso, aquilo, outro. Deus causa sofrimento. Lembra de Abacuque? Quando Abacuque estava vivendo o seu drama, o que ele fez? Ele orou. Deus respondeu a oração dele? Respondeu. Como Deus respondeu? Mandou a Síria. Mandou a Síria castigar. E aí Abacuque falou, mas espera aí, a gente estava vivendo uma situação difícil, eu orei ao Senhor, e o Senhor aumenta o problema. Quem mandou a Síria lá? Deus. Inclusive a Bíblia fala que a Síria foi usada como vara de correção, né, para o povo. Então, irmãos, nós entendemos que Deus causa o sofrimento em nós para o nosso próprio bem. Jesus não sofreu de todas as formas. Quem causou o sofrimento em Jesus? Foi o Pai. E a Bíblia diz que ele teve prazer em moê-lo. Por causa das suas feridas, nós fomos perdoados, né? Então, um outro texto aqui, que talvez seja interessante, é o texto de Mateus 28. Aliás, Mateus 8, 26 a 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, irmãos, veja aí, nós estamos fechando agora, concluindo, por favor, preste atenção aqui. Quando nós, na nossa casa, quando nós conflitamos, o nosso pecado está presente, o nosso egoísmo, o nosso coração, porém, Deus usa tudo isso, essas coisas ruins, para tratar o nosso coração, para que nós possamos ter o nosso caráter transformado por Ele, burilado por Ele. Veja aqui um raciocínio interessante. De alguma forma nós podemos dizer assim, nós estamos contentes. Nós somos um povo de contentamento, não somos? Nós somos contentes com o que Deus tem nos dado. E eu acredito que a gratidão e o contentamento é uma virtude da vida cristã. Mas olhando de uma outra forma, existem coisas na nossa vida com as quais nós não devemos nos contentar. Por exemplo, nós estamos contentes com a mudança que tem acontecido na nossa vida até aqui? Nós estamos contentes com o crescimento que temos tido em Cristo, com a nossa maturidade? Estamos contentes? Estamos contentes com o conhecimento bíblico que temos? Você está contente com o conhecimento bíblico? Você está contente com a sua maturidade? Você está contente com o casamento? Você diria, o casamento tem as dificuldades, mas está indo muito bem. A vida financeira não é o que eu gostaria, mas também está indo muito bem. A igreja é uma igreja boa, tem os seus problemas, mas é uma igreja boa. Os irmãos são legais. A saúde não é tão boa como poderia ser, mas também não está ruim. A gente pensa assim, né? Mas
Será que Deus está satisfeito conosco? O que você acha? Será que Deus está satisfeito com a nossa vida devocional? Será que Deus está satisfeito com o nosso conhecimento bíblico? Será que Deus está satisfeito com a forma como nós estamos conduzindo a missão que Ele nos deu? O que você acha? Deus está satisfeito com você? Esse é um raciocínio que cada um de nós deve fazer. Responda para você, Deus, você diria assim, Deus, eu fico muito contente porque o Senhor está muito satisfeito comigo. Deus está satisfeito com a gente, irmãos? Não, Ele não está satisfeito. Nós podemos estar satisfeitos com o conhecimento bíblico que nós temos, com o conhecimento teológico que nós temos, com o crescimento e maturidade que nós temos. Nós podemos estar satisfeitos com o casamento, com a nossa paternidade, com a nossa irmandade, com a nossa profissão, mas eu posso afirmar que Deus não está satisfeito com a vida que nós achamos que Ele está. Deus, Ele quer que nós entendamos o quanto necessitamos da sua graça transformadora, até que as paixões do nosso coração sejam controladas totalmente por Ele, Ele não estará satisfeito. Enquanto o egoísmo, o orgulho não forem removidos do nosso coração, de maneira quase que total, quase que erradicado, Deus não vai desistir de nós. Você acredita nisso? Quer dizer então que a gente vai deixar de ser orgulhoso? Não, nós não vamos deixar. Nós vamos deixar de ser egoístas? Não. Mas o nosso egoísmo, o nosso orgulho, eles estarão totalmente sob o controle do Espírito Santo nas nossas vidas. Enquanto nós não percebermos o quanto nós precisamos da graça transformadora, o quanto nós precisamos de libertação, Deus não está satisfeito conosco. Hoje de manhã eu quero dizer que Deus não está satisfeito comigo. E eu ousaria dizer que Deus não está satisfeito com você. Você pode estar, mas Ele não está. Então, essa é a razão porque nós somos desagradados, porque nós conflitamos, porque nós enfrentamos situações não planejadas, porque nós passamos por momentos que não são coloridos, são difíceis, são conflituosos. Tudo isso porque Deus quer arrancar de nós a nossa satisfação e transformar o nosso coração. Você acredita nisso? Então, Deus não está satisfeito. Deus expõe as nossas fraquezas, porque Ele sabe o quanto nós precisamos dEle. E às vezes, nós debatemos no anzol como um lambari, né? Já viu um lambari no anzol? Debate, querendo escapar, mas não escapa. O que nós temos que fazer é nos render à graça transformadora de Deus. Não há outro caminho. Deus não está satisfeito conosco. Então, pelo fato de Deus nos levar a perceber o quanto precisamos dEle, o quanto necessitamos dEle, o quanto necessitamos de libertação, Ele então nos colocará ou permitirá situações em que o nosso coração será exposto, em que nós vamos experimentar desânimo, frustração. O desânimo, frustração e tantos outros sentimentos ruins que nós temos, eles são produtos, subprodutos daquilo que está no nosso coração, que precisa ser colocado debaixo do senhorio de Cristo. Então, irmãos, é necessário agradecermos a Deus. Senhor, obrigado pela frustração, obrigado pelo medo, obrigado por isso. São sentimentos negativos que têm mostrado para mim que lá dentro alguma coisa precisa ser mudado, transformado. Obrigado por me lembrar que o Senhor não está satisfeito comigo, embora eu esteja. Eu quero dizer hoje de manhã que há muitos motivos para nós termos contentamento cristão. Deus tem cuidado de nós. Ponto. No entanto, Deus não está satisfeito com a gente. Deus não estava satisfeito com José enquanto estava preparando José para que ele fosse quem ele foi. Deus não estava satisfeito com Jó, e por isso Ele permitiu que Jó fosse levado onde ele foi, para que ele
fosse liberto das suas paixões, do seu coração e, sobretudo, para cumprir o propósito de Deus. Então, nós estamos pensando sobre os motivos e as causas dos nossos conflitos. As causas são provações externas, internas, são desejos do nosso coração. E eu concluiria dizendo, irmãos, que Deus está trabalhando em nós. Bem, nossa conclusão e aplicação dessas verdades para nós, e aí nós vamos terminar mesmo, né? Está lá. Se o conflito interpessoal é por causa do pecado do outro e por causa do meu pecado, eu preciso fazer tudo para resolver biblicamente os conflitos e não emocionalmente. Agradecer a Deus pela oportunidade de resolver o conflito e ter de volta a graça da qual estava privado. Em terceiro lugar, fazer uma sondagem no coração à luz das Escrituras para descobrir as reais motivações. E por fim, tenha paciência. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando nas nossas vidas, nos lapidando para que tenhamos um caráter parecido com o caráter do Senhor Jesus. Nós estamos em obra, né? Todos nós estamos em obra. E Deus não vai desistir de nós. Amém? A Bíblia diz, em tudo dai graças. Então nós devemos dar graças a Deus em tudo, porque Ele está trabalhando no nosso coração. Alguma pergunta, irmãos? Alguma observação? Só um minutinho. Estou lendo esse livro aqui que a Duda pediu, né? Ele se chama Colocando o Seu Passado no Devido Lugar. Ele fala de 4 formas que a gente reage, né? E ele chama de balde. Então tem José, que teve um passado inocente e uma reação correta. Essa é a primeira forma, né, da gente reagir. Noemi, que teve um passado inocente, mas uma reação ruim, porque ela falou que ela deveria se chamar Mara, né? Pedro, que teve um passado culpado, mas uma reação correta. E Davi, que teve um passado culpado e uma reação ruim, porque ele foi pecado em cima de pecado, né, com Betseba. Então, a gente precisa escolher, agir, reagir a qualquer situação da nossa vida como José. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos dê graça, nos ajude para que possamos crescer, amadurecer e glorificar o seu nome. Vamos orar então. Nós temos ali um chazinho gostoso e um café. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos agradecidos pela oportunidade de olharmos no espelho da Tua palavra. Como nós não gostamos de olhar para esse espelho e como nos faz muito bem olhar para ele. Nós descobrimos ali as nossas imperfeições, nós encontramos as nossas fraquezas, nós olhamos, por exemplo, para a proposição do Russell Champlin sobre o sofrimento do justo. Ele é usado para trabalhar o caráter do Senhor em nós, mas ao mesmo tempo nós encontramos também o escape, a providência, o alívio. Eu quero agradecer ao Senhor, porque nós somos sabedores de que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. E às vezes dói, às vezes machuca, mas o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, que eu acredito que tem trabalhado no coração de todos nós. E que, a exemplo do que nós ouvimos do livro da Adri, nós possamos ser como José, sofrer a injustiça, sofrer o dano, agirmos corretamente, mesmo que de alguma forma somos inocentes. Nos ajude, sobretudo, a agirmos como Cristo. O Senhor Jesus Cristo sofreu por causa de nós.
e nos ajude a sermos semelhantes a Ele. Nós oramos nessa manhã com o coração grato por essas verdades da Tua palavra. E fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Irmãos, por favor, um pouquinho mais da sua atenção.